Irmãos, a vida ela tem se tornado muito pesada para algumas pessoas. Muito pesada. A prova disso é que, a despeito do avanço da ciência, do crescimento da medicina, as pessoas parece que elas adoecem mais hoje do que adoeciam antes. Não é verdade? Hoje você vê manifestações de doenças, tem aquelas que a gente nem via ou não eram diagnosticadas, e tem aquelas que hoje nós vemos em uma quantidade muito maior. É como se houvesse um adoecimento da sociedade. E nós sabemos que existem enfermidades que elas são orgânicas. Mas a ciência mostra que há um percentual alto de enfermidades que são psicossomáticas. Ou seja, que eu adoeço aqui, e porque eu adoeci aqui, eu vou adoecer aqui. Eu adoeço a minha mente, e depois eu vou adoecer o meu corpo. Eu adoeço o meu psique, e depois eu vou adoecer essa parte material que eu sou composto. E como nós precisamos, amados irmãos, diante desta vida muitas vezes pesada, muitas vezes cheia de preocupações, como nós precisamos nos lembrar da palavra de Deus. Certa feita o Senhor Jesus disse para um grupo de pessoas que o ouvia, grupo de pessoas que era sobrecarregado por uma religiosidade não bíblica, ou seja, uma religiosidade falsa. E Jesus diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lembra desse texto? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E no verso 30, Mateus capítulo 11, Jesus conclui dizendo: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como nessa vida pesada, saturada, corrida, exigente, como nós precisamos não meramente vivermos essa vida cheia de pesos, mas como nós necessitamos encontrar a leveza do jugo do Senhor Jesus. Como nós precisamos disso. Eu queria que você lesse um texto comigo. Abra sua Bíblia, por favor. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5. Versículo de número 7. Texto conhecidíssimo. Primeira de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Olha o que Pedro fala para aqueles cristãos daquela época e fala para nós hoje. Diz assim, 1 Pedro 5, 7, o texto está aí apresentado pelo Data Show e nós vamos ler juntos. Vamos ler juntos? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Só as irmãs podem ler esse texto, por favor? Agora só os irmãos. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Já deu para decorar?
Então coloca a mão assim no texto, fecha os olhos para não olhar no data show e vamos lá. O que é que diz o texto? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Muito bem, irmãos. Muito bem. Vamos orar mais uma vez. Senhor, é bom estarmos aqui. É bom abrirmos a tua palavra. É bom lermos a tua palavra. É bom sabermos que a tua palavra é poderosa. É maravilhoso sabermos que o Senhor está aqui. E que o Senhor pode e o Senhor quer fazer coisas lindas na nossa vida. É bom sabermos que o teu Espírito está nesse lugar. É bom sabermos que a tua presença enche esse lugar. É bom sabermos que a tua glória está aqui. É bom sabermos que o Senhor pode fazer coisas novas no nosso coração. E no coração de pessoas que nesta noite não puderam estar aqui, talvez estejam nos acompanhando pela internet. É maravilhoso sabermos que servimos a um Deus vivo, a um Deus que não é de pau, não é de pedra, a um Deus que ouve a oração, a um Deus que opera no céu e na terra, a um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É bom sabermos que nós estamos na presença de um Deus vivo e verdadeiro e que quer mudar a nossa vida. Então, Senhor, continua a abençoar os teus filhos aqui reunidos, abençoar pessoas que talvez ainda não conheçam o Evangelho de Cristo e o Cristo do Evangelho, e que eles possam, nesta noite, receber o maior presente, que é a salvação em Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Irmãos, Pedro está finalizando esta sua primeira carta. E ele vai agora apresentar alguns conselhos práticos. E nesses conselhos práticos, se você notar a partir do verso 5, ele solicita algo aos jovens. E ele diz que os jovens, eles precisam ser submissos aos que são mais velhos. Eles precisam ter uma relação de respeito aos mais velhos. Mas depois Pedro diz como nós devemos nos relacionar uns com os outros. E Pedro usa a figura da vestimenta, e ele diz, cingi-vos. E essa palavra significa vestir o avental. Vestir o avental da humildade. Então Pedro está dizendo que nós devemos nos relacionar uns com os outros, não nos considerando superiores uns aos outros, mas devemos ter relações mútuas marcadas pela humildade. O apóstolo Paulo chega a dizer em Filipenses que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. E Pedro então, ele apresenta uma razão teológica para a humildade. No final do verso 5, ele diz que nós devemos nos vestir da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, àqueles que têm a síndrome de Lúcifer, mas aos humildes, aqueles que têm uma postura despida de orgulho, o que é que Deus faz? Deus concede a sua o que, irmãos? Graça. Enquanto há uma resistência de Deus aos orgulhosos, aos humildes, Deus concede o seu favor. Enquanto Deus é contra os orgulhosos, Deus é favorável aos humildes. No verso 6, Pedro vai dizer como os crentes precisam se relacionar com Deus. E ele
diz que diante de Deus nós precisamos nos humilhar. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, uma expressão que revela o poder de Deus. Humilhe-se diante de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, faça o que, irmãos? Vos exalte. Isso nos faz lembrar aquela história que Jesus conta das duas pessoas que foram orar no templo, o fariseu que orava para si mesmo, cheio de arrogância, e o publicano que orava humildemente. O fariseu que se gabava dos seus feitos, e o publicano que dizia: sê propício a mim, pecador. E a Bíblia diz que o publicano foi justificado para a sua casa, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. E Pedro, então, que conhecia essa história de Jesus, que ouviu essa história de Jesus, ele diz que aqueles crentes deveriam se humilhar sob a poderosa mão de Deus, se humilhar diante de Deus, e o próprio Deus vai exaltá-los. Esse texto que eu fiz referência está em Lucas 18, 9 a 15, a parábola do fariseu e do publicano. Então Pedro está dizendo o seguinte: não se preocupe em ser exaltado pelos homens, não se preocupe em mostrar grandeza diante dos homens, não se preocupe com o aplauso dos homens, não, se humilhe diante da mão de Deus forte, e Deus mesmo, no tempo certo, no tempo oportuno, Ele vai lhe exaltar. Amém, meus amados irmãos? Deus é aquele que exalta aqueles que se humilham. Mas, olhando o texto, verso 7, Pedro vai dizer agora como é que nós devemos agir em relação a nós mesmos, em relação aos nossos medos, aos nossos pesos, aos nossos temores, às nossas ansiedades. Quem nunca fica ansioso? Quem nunca fica preocupado? Quem nunca fica inquieto? Quem nunca é tomado de maneira brusca por uma inquietação? E Pedro sabia disso. E Pedro vai nos mostrar aqui como a gente lida com as preocupações. Pedro usa aqui a expressão ansiedade. Essa expressão, ela significa estrangulamento, sufocar, é pegar no pescoço de alguém e sufocá-lo. É isso que significa essa expressão. Ansiedade, estrangular, tirar o ar de alguém. Essa palavra, segundo um outro comentarista, ela significa também ser atraído para várias direções. Ser atraído para várias direções. Então, imagine uma pessoa que é sufocada, ou uma pessoa que ela é atraída para várias direções ao mesmo tempo. O que acontece com ela? Ela cansa. O que acontece com ela? Ela fica exausta. É exatamente isso que a ansiedade faz com a gente. Ela tira o nosso fôlego, ela tira as nossas forças. Os estudiosos afirmam, as pesquisas dizem, que 70% daquilo que nós nos preocupamos nunca vai acontecer. Então, de cada 10 coisas que você se preocupa e eu, 7 delas jamais vai acontecer. E das 3 que vão acontecer, dentro desse número percentual de 10,
o que acontece? A gente se preocupa com elas duas vezes. Então, quando elas acontecem, a gente já está sugado de energias, porque nós nos preocupamos com elas antes delas acontecerem. É por isso que Jesus diz que a ansiedade é inútil. É por isso que Jesus diz que a ansiedade é uma manifestação de fragilidade e de deficiência da fé. É por isso que Jesus diz que a ansiedade não deve ser a ordem do nosso dia, não deve ser uma prática, não deve ser um exercício da nossa vida. Ele fala isso lá em Mateus capítulo 6. Mas, diante dessa realidade da ansiedade, Mateus 6, 25 a 34, depois os irmãos podem olhar. Pedro diz algo aqui. Presta atenção. Como é que você chegou aqui hoje? Está preocupado com o quê? O que está lhe preocupando? O que está lhe deixando ansioso? Qual é a preocupação quanto ao futuro que está lhe tirando a paz? Pense aí. E se eu não conseguir criar meu filho? E se eu morrer antes dos filhos crescerem? E se eu não ver meus filhos casarem? E se eu não casar? E se eu não tiver filhos? E se eu não conseguir emprego? E se eu não conseguir fazer aquilo que eu sonho? E se eu adoecer de uma doença terrível e começar a ter dores e padecer tendo dores? E se eu perder o emprego? E se eu não tiver condições de fazer a feira? O que está lhe preocupando? O que está deixando o seu coração ansioso? O que está lhe estrangulando? Quais são as direções que você está olhando? Olha o que Deus diz para a gente hoje. Olha o que a palavra de Deus fala. Pedro diz aqui, irmãos, lançando, vamos ler novamente? Lançando sobre ele a metade da vossa ansiedade. Não é isso, irmãos? Lançando sobre ele o que, irmãos? Lançando sobre ele o que, irmãos? Toda a vossa ansiedade. Veja que Pedro usa uma expressão aqui que exige de nós esforço, que é a expressão lançar. E o que significa essa expressão lançar? Essa expressão lançar significa arremessar algo para longe de nós. É a gente pegar algo e lançar o mais distante possível de nós. Pedro está dizendo: pegue não a metade da sua preocupação, não um terço da sua preocupação, não 99% da sua preocupação, não, pegue toda a sua ansiedade, e ela vem, e ela muitas vezes vai e volta, e ela muitas vezes tem um efeito bumerangue no nosso coração. Pedro diz: pegue toda a sua ansiedade e arremesse para longe de você. Mas para quem que nós devemos arremessar a nossa ansiedade? Pedro diz: arremesse toda a sua ansiedade. Para quem? Para quem? Para quem, irmãos? Para Deus. Para quem nós devemos arremessar a nossa ansiedade, irmãos? Hein? A quem você deve lançar a sua preocupação, meu irmão? A quem? A Deus. E como é que nós lançamos a nossa ansiedade para Deus? Como é que a gente lança a nossa ansiedade para Deus? Povo de Deus aqui, igreja amada do Senhor, a gente lança a nossa ansiedade para Deus, orando e confiando. Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça.
E por que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade diante de Deus? Por quê, irmãos? Porque Ele, vamos ler juntos? Porque Ele tem cuidado de vós. Você podia repetir comigo, por favor? Eu não devo viver ansioso, porque Deus tem cuidado de mim. Diga para a pessoa que está do seu lado: você não deve viver ansioso, porque Deus tem cuidado de você. Diga assim: então você e eu devemos lançar não a metade, mas toda a nossa ansiedade para Deus. E diga para essa pessoa, e tenha certeza, Deus vai cuidar de você. Você pode dizer amém? Você crê nisso, meu irmão? É isso que a Bíblia está dizendo. Nós temos duas opções. Ou a gente pega todas as nossas preocupações e vive com elas, e a gente começa a adoecer, porque a gente vive preocupado. E a gente começa a enfermar, porque a gente não confia o suficiente no cuidado de Deus. Ou a gente lança, mas fica segurando a corda. Se eu achar que Deus não vai resolver, eu puxo e eu resolvo ao meu jeito. Não é isso que Deus está dizendo. Deus não está aqui nos estimulando a preguiça, a omissão, a não fazer aquilo que é nossa obrigação. Não é isso. Mas Deus está nos estimulando a esvaziar os pesos da nossa alma e lançarmos para Ele. Lançarmos para Ele as nossas inquietações. Meu irmão, eu termino. Deus, sabe quando foi que Deus pensou em você? Sabe quando foi que Deus pensou em você? Você acha que foi ontem à noite? Você acha que foi na semana passada? Ou no ano passado? Ou há 10 anos atrás? Foi aí que Deus pensou em você, foi? Não. Deus pensou em você lá na eternidade. Deus determinou que você iria nascer. Deus em Cristo escolheu os seus lá na eternidade e decidiu cuidar de cada detalhe da vida deles. Deus decidiu que iria fazer com que todas as coisas cooperassem para o nosso bem. Deus decidiu que nada iria nos separar do seu amor. Deus decidiu que iria cuidar da nossa vida nos mínimos detalhes. O Senhor nos convida mais uma vez, esse Deus amoroso e poderoso, a lançarmos diante dEle toda a nossa ansiedade, nos humilhando sob a poderosa mão de Deus, com a certeza que Ele cuida de nós. Se a nossa vida pertence a Deus, se a nossa vida é de arrependimento e fé em Jesus, tenha certeza, Deus não é contra nós, Deus não é contra você, Deus é por você. Se a sua vida pertence a Deus em arrependimento e fé, Deus não é ante você, Deus é a favor de você, em Jesus Cristo e por causa de Cristo. E você pode descansar a sua alma em oração, em intercessão, em busca, em clamor incessante, noite e dia, em orações fervorosas, poderosas, humildes, quebrantadas, confiantes, com a certeza, Deus trabalhou. Deus está trabalhando, Deus vai trabalhar, Deus age em favor daqueles que nele esperam, e eu posso descansar nas mãos do Senhor, porque eu não sei cuidar da minha vida, eu troco as coisas, eu erro, eu falho,
Mas o meu Deus, Ele não falha, e o meu Deus e o seu Deus, Ele cuida de nós, Ele está cuidando de nós, Ele preparou o nosso passado, Ele preparou o nosso presente, Ele preparou o nosso futuro, e a nossa vida está nas mãos dEle, mas nós devemos lançar todos os dias a nossa ansiedade diante dEle, orando, buscando, confiando, crendo, esperando, perseverando e com o coração cheio de gratidão. Vamos ficar de pé, irmãos.